rever amigos, poder estar aqui sentindo essa energia, estarmos todos reunidos neste domingo para falar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, sobre a doutrina espírita. Então, desde já agradecer o convite de aqui estarmos, agradecer a Deus a oportunidade de mais um dia de vida, agradecer a Jesus pelo seu Evangelho, aos espíritos amigos que estão conosco, que nos acompanham nessa jornada terrena. E nós iremos falar de uma temática para nos trazer um pouco de reflexão, um pouco mais profunda, diante daquilo que nós estamos buscando nessa existência e o que nós estamos buscando levar para as próximas, ou que também nós trazemos de outras existências. Antes de adentrar especificamente na matéria propriamente dita da palestra de hoje, eu gostaria de relembrar eu acho que não vou lembrar o nome agora que chama, depois vocês vão me ajudar. Eu estava com ele aqui e passou despercebido. Não é um conto, não é uma fábula, acho que é uma fábula, né? Da cigarra e da formiga. E aí, muitos de nós já escutamos essa fábula, principalmente quando a gente é pequeno, né? Que nos conta na escola sobre a fábula da cigarra e da formiga. E aí eu vou relembrar um pouco, resumidamente, para a gente poder contextualizar. Não achem que não vai ter nada a ver com a palestra, né? Provavelmente é uma palestra do Evangelho de Jesus e o papai vai falar sobre a fábula da formiga e da cigarra. Mas é porque ela traz para a gente um elemento moral muito interessante. A fábula, como muitos de nós já conhecemos, ela vai contar a história das formigas, que por si só, a natureza delas, elas são trabalhadoras e bastante organizadas. Ontem mesmo, eu chegava numa panificadora lá em Campina Grande e parei o carro, quando eu olhei para o chão, estava assim, elas trabalhando de um lado para o outro, de um lado para o outro. E eu com o maior cuidado para não pisar em nenhuma, porque é um trabalho muito bonito. E era logo cedo da manhã, né? Elas já estavam ali no trabalho muito bem organizadas. E essa fábula ela vai falar justamente isso. As formigas elas estão trabalhando para poder angariar os alimentos necessários, para poder preparar o seu local de moradia, porque sabe, e elas têm já a consciência, de acordo com a questão instintiva da natureza, de que haverá mudanças climáticas e posteriormente os alimentos vão ficar muito escassos e elas vão ter muito frio e precisam de um ambiente para se aquecer e também precisam estocar esses alimentos. Mas enquanto elas estão fazendo esse trabalho, tem uma cigarra que está ali cantarolando o tempo todo. Cantar é muito bom, tocar violão é muito bom, como a cigarra está fazendo, mas não o tempo todo. E a cigarra, além de fazer isso, ela vai desdenhando das formigas, né? Para que vocês estão trabalhando? Para que isso tudo? Está vendo aqui que se a gente quiser comer alguma coisa é só puxar uma folha, é só puxar um fruto, um sol maravilhoso desse, ou seja, ela está vivendo aquele momento, está vivendo aqui, está vivendo agora. Enquanto as formigas estão vivendo aquele momento, mas também estão se preparando para um momento futuro que talvez as situações possam ser mais adversas. E aí, quando a gente contextualiza isso, a cigarra, além disso tudo, ela consegue seduzir uma das formigas para ficar com ela sem fazer nada. Até que a formiga rainha observa e vai lá puxar aquela outra formiga e diz, olha, você não é uma cigarra, você é uma formiga, você não é para estar se acompanhando dela, você precisa vir conosco, você precisa trabalhar conosco, você precisa nos ajudar. E aí a formiga vai e volta para o trabalho lá com as outras formiguinhas. Então, quando a gente observa isso, a gente vai ver que, na verdade, elas estão trabalhando hoje, mas pensando no amanhã. E esse amanhã chega. É um momento em que está frio, é um momento em que não dá folhas, não dá frutos, o inverno chega, rigoroso. E as formigas estão lá no seu ambiente, muito bem guardadas, bem alimentadas, estocadas desses alimentos, até que escuta alguém bater na porta. E quando a formiga vai abrir a porta, é a cigarra, morrendo de frio e de fome. Pelo amor de Deus, deixa eu entrar. Eu estou com muito frio, eu vou congelar e eu preciso também me alimentar. E aí as formigas se compadecem da cigarra, deixam elas entrar e deixam ela entrar. E quando ela entra, eles dão alimento, dão a hospedagem, mas a formiga rainha alerta. Olha, você precisa aprender que, na verdade, é necessário trabalhar. É necessário saber que as circunstâncias da vida se modificam. Nós não vamos viver sempre o momento de agora. Nós vamos passar por vários momentos e a gente precisa se preparar para esses momentos.
Então, se aqui você estiver, você também precisa trabalhar como nós. Então, fechando, né, de forma bem resumida essa parábola, a gente pode se perguntar o seguinte: quer dizer que você está falando que a gente deve viver já pensando no amanhã, só pensando no amanhã? Mas o próprio Jesus, ele nos disse que nós não devíamos andar ansiosos, que para cada dia basta o seu mal, que não precisamos nos preocupar com amanhã. E Jesus, naturalmente, claro, ele falou isso. E o que eu estou querendo dizer aqui é que nós não precisamos nos preocupar em excesso com o dia de amanhã, esquecer de viver hoje para pensar apenas no amanhã. Mas é necessário compreender que o amanhã virá. E aí a gente pode dizer assim: mas quem disse que o amanhã virá? A gente não tem essa certeza. E eu espero que essa pergunta não venha do Espírito, porque o Espírito, ele compreende que o amanhã certamente virá. Que a gente não sabe se quando esse amanhã virá, nós estaremos encarnados ou desencarnados, mas que ele chegará certamente, porque nós estamos sob a lei do progresso. Então nada vai deter o avanço do progresso, nada vai deter o tempo. Então a gente pode pensar assim muitas vezes: não, mas aí não sei nem se eu vou estar aqui, tudo bem, mas no plano espiritual nós vamos estar. Então a gente fica observando às vezes as pessoas botando na internet, né? A vida é muito curta, vamos aproveitar, né? E aí a gente fica pensando: a vida é curta para quem? A vida é a passagem física, sim, mas a vida é muito mais do que essa passagem física. E aí a gente fica, o pessoal ainda bota assim: vamos viver o hoje, vamos viver o agora. Aí isso é um bocado de desculpa para poder comprar um bocado de coisa, para poder gastar um bocado de coisa, né? E fica utilizando isso como essas desculpas. Mas a gente sabe, na verdade, que a vida não é curta. A vida é uma continuidade ainda muito longa que nós temos. As existências, elas são curtas. Mas por que nós estamos aqui? Para que nós viemos para cá? E o que nós trouxemos para cá? Porque quando a gente fala no título da nossa palestra, da bagagem, a gente já lembra que quem faz uma bagagem certamente está se preparando para uma viagem. E vir até aqui é uma viagem, não deixa de ser uma viagem. E como nós nos preparamos para aqui estar? Como nós nos preparamos para fazer essa bagagem? O que nós trouxemos para cá? Quando nós vamos reencarnar, e a gente sabe da dificuldade que existe para nós reencarnarmos, que a gente acha que é muito fácil aqui estar, e a gente acha, na verdade, que todo mundo reencarna com uma facilidade tamanha, e a gente não compreende que isso é um presente, uma oportunidade divina estar aqui, porque encarnado nós temos a oportunidade de evoluir, de crescer, de aprender. E quando aqui nós estamos, e aí a gente vem e diz assim: olha, queria pedir permissão para poder reencarnar. Diante de algumas situações que passaram, eu preciso resgatar alguns débitos, preciso passar por umas situações, eu preciso reaver isso na carne. Quando é nos permitido reencarnar, o nosso mentor, o instrutor, o espírito responsável por isso, ele vai dizer: você pode retornar, mas aqui é o seguinte: a passagem você compra logo as duas, você compra a de ida e já compra a de volta. Então a vida é casada, então a gente compra as duas. Então todos nós aqui estamos no bolso aí com a nossa passagem de volta. A de ida a gente já gastou, mas a de volta a gente ainda não gastou, mas estamos com ela aí. E aí a gente não sabe, a gente só não sabe a data que volta, mas que a gente volta. Então a gente pode voltar hoje, pode voltar amanhã, pode voltar depois de amanhã. Eu morro de medo de avião, né? E eu estava viajando nesses últimos dias de avião. E eu peguei um pouquinho dessas ventanias que teve lá para São Paulo agora, esses últimos dias. E na hora que o avião estava subindo, eu dizendo: por que eu fico dizendo aqui na palestra que a gente pode morrer a qualquer momento? E o bicho balançando. Eu disse: não, vai demorar um pouquinho, né? E minha consciência disse: não, você disse que pode morrer agora, a qualquer momento, né? Com muita naturalidade, porque espírita não tem medo de morrer. Não tem nada. E aí, a gente observando isso, sobre essa questão da nossa volta, então nós vamos voltar. Queira ou não, nós iremos voltar. Então, qual o dia que nós vamos voltar? Nós não sabemos. Então, como nós estamos nos preparando para essa volta? Primeiro, que nós estamos trazendo para cá, que nós trouxemos. Como espíritos imperfeitos que nós somos, nós trouxemos a nossa bagagem, preparando a nossa bagagem, porque é necessário trazer as nossas imperfeições.
Porque de nada adiantaria nós virmos para cá e não trazer as nossas imperfeições, porque nós precisamos desfazer dessas imperfeições. E nós não vamos deixar essas imperfeições no mundo espiritual. Nós vamos deixar essas imperfeições aqui, através do trabalho, através do auxílio, através da paciência, através da caridade. Então nós precisamos trazer. Então a gente traz isso na mão. Só que o nosso grande objetivo é retornar dessa viagem com essa mala mais vazia. E com situações e coisas importantes nesta mala, ou seja, fazer a troca da mala, desfazer essa mala e colocar novas coisas ali na mala. Então, quando a gente vai fazer uma viagem, a gente já sabe mais ou menos para onde a gente vai. E o que é que nós vamos precisar naquela viagem. Então, quanto tempo eu vou passar naquela viagem? Então, você vai levar as suas imperfeições, mas também vai levar aquilo que é necessário para resgatar os seus débitos. Mas muitas vezes a gente não utiliza aquilo que nós precisamos utilizar. Porque a gente, quando chega aqui, acaba se distraindo. Então, eu vou viajar para um canto, então você vai voltar, vai passar tantos dias. O lugar lá é frio, o lugar lá tem uns locais que você precisa ir muito bem agasalhado. Então, a gente vai fazendo a nossa mala e nossa bagagem de acordo com o que a gente conhece. Então, a gente faz essa malinha. Mas será que a gente está utilizando tudo? Ou será se a gente está fazendo uma mala que não precisamos, na verdade, ter e continuamos a carregar essa mala? E aí a gente reclama da vida. E uma das maiores coisas que nós reclamamos da vida é de que muitas vezes ela está muito pesada. Eu não estou conseguindo, eu não estou aguentando. E isso precisa ser remetido à bagagem que nós estamos levando. Então nós estamos puxando uma mala muitas vezes pesada, mas com muita coisa que a gente nem precisa usar, mas a gente insiste em levar essa mala. Eu entrava no elevador essa semana e entrava um casal de senhores e eu estava com a minha filha do meio, né? E ela eu tinha que pegar um pouco mais cedo na escola porque ela estava com febre. E aí o casal entrou, aí perguntaram a ela assim, você está vindo da escola? Aí ela estava um pouco borocochô, eu disse, não, eu fui pegar ela porque ela está um pouco lentinha. Aí o senhor disse assim, essa vida, né? Até quando a gente vai aguentar ela, né? Aí disse, não, uma menina de 5 anos, Aí eu olhei para ele e disse assim, até quando Deus quiser, né? A gente precisa passar por essas situações. E é isso. Mas há muitas situações que a gente não precisa passar. E a gente está querendo passar. Então parece que quando a gente olha assim no Evangelho, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, a gente diz, eu quero ser muito aflito. E quanto mais aflito eu for, mais consolado eu vou ser. Quanto mais sofrer, melhor vai ser quando eu chegar no reino dos céus. E o Evangelho depois está dizendo lá, os tormentos voluntários, o que você mesmo está buscando para você, que não é para você buscar para você, mas você mesmo está buscando. Você está carregando mala que você não deveria estar carregando. Você não deveria estar puxando esse tipo de mala, mas você insiste. Por quê? Porque a gente vai pegar as coisas suas. A gente ainda tem muito apego às coisas que não nos alegram. E a gente insiste em levar. E mais do que isso, além de levarmos a nossa mala, a nossa bagagem tão pesada, a gente ainda quer levar a mala dos outros. E aí se torna muito mais pesado. Porque uma coisa é a gente ajudar a outra pessoa a carregar a mala dela. Mas uma coisa é levar a mala que não nos pertence. E a gente, como forma de controle, de centralizar, a gente quer carregar a mala dos outros. Então a gente já não está conseguindo com a nossa. E mesmo assim vai puxar o outro. Aí a gente reclama de quê? Da vida. Reclama de Deus, porque eu estou levando isso. E Jesus está nos chamando para a gente desfazer essa mala o tempo todo. Então desfaça essa mala, retire essas coisas. Sabe quando a gente vai participar de um brechó? Ou sabe quando a gente vai participar de um projeto na casa espírita ou em qualquer tipo de religião de doação de roupa? Chega final de ano agora, a gente diz, eu vou doar um bocado de coisa. Aí a gente abre assim nosso guarda-roupa, aí diz assim, eu vou doar isso aqui. Aí olha para uma camisa, não, mas aqui é essa aqui. Essa aqui, eu de vez em quando eu uso de 6 cervejas. Aí olha para outra, para passar, porque fulano me deu essa calça. Fulano ia ficar tão triste se eu desse. E aí a gente vai olhando as coisas e a gente acaba fechando o guarda-roupa e não tirando nada. E quase nada daquilo que a gente olhou a gente usa. Mas a gente tem apego com essas coisas. Eu estou falando no sentido material. Mas os piores apegos são dos sentimentos inferiores que nós temos.
E a gente fica dizendo, não, mas como é que a gente vai ter apego a egoísmo? Como é que a gente vai ter apego ao orgulho? Sabe por quê? Porque na nossa condição de inferioridade, isso muitas vezes é o que nos sustenta. O meu orgulho me sustenta, o meu egoísmo me sustenta. Como é que eu não vou me colocar em primeiro lugar? Como é que eu não vou fazer as coisas para mim? Como é que eu não vou deixar alguém me ferir? Então, a gente ainda vive, muitas vezes, sustentado, os nossos alicerces são o orgulho, são o egoísmo, é a vaidade. E a gente muitas vezes é assim, eu continuo a fazer o que eu faço porque as pessoas veem e dizem que eu devo continuar. E se alguém disser que você não deveria continuar? Quantas pessoas disseram para Jesus não continuar? Quantas pessoas disseram para Chico não continuar? Quantas pessoas disseram para Kardec não continuar? E mesmo assim ele continuou. Porque não precisa utilizar da nossa vaidade, do ego insuflado, para a gente continuar. Mas nós nos alicerçamos ainda nessas situações e a gente não consegue se livrar muitas vezes disso. Então Jesus está nos chamando o tempo todo. Segue, mas desfaz essa mala. E a gente fica, não dá, agora não. Então quando ele vai chamar aquele jovem, eu sempre gosto de usar essa passagem, do jovem mancebo, que chega para ele, e diz, mestre, o que eu faço para adquirir a vida? Veja, a vida é a questão maior, não é a existência terrena. O que eu faço para adquirir a vida? E aí Jesus diz, é necessário que você cumpra os mandamentos. O jovem responde, mas quais são os mandamentos? Jesus responde, aqueles, não matarás, não furtarás, não cometerás adultério, honrar vosso pai e vossa mãe. E ele diz, mas eu já cumpro esses mandamentos há muito tempo, mas mesmo assim eu não encontro a minha paz. E Jesus, sabendo que aquele jovem tem posse, ele diz ao jovem, então, vende tudo que tens e me segue. O que é que o jovem faz? Vira as costas para Jesus e vai embora. Como se dissesse assim, já é muito, eu não consigo. Mas esse é um chamado que Jesus faz para nós. E ele não está falando dos bens materiais. Ele está dizendo assim, retira, desfaz do teu personalismo, dos teus quereres, dos teus conceitos, dos teus preconceitos, das tuas vontades. Desfaz essa mala que tu está levando aí, e aí quando tu pega essa mala praticamente vazia, aí vem e segue para a gente encher daquilo que realmente importa. Mas muitos de nós não conseguimos sobreviver sem essas vicissitudes ainda. Parece um pouco contraditório, mas nós nos sustentamos ainda nas baixadas que nos impedem a nossa evolução espiritual. Porque esse chamado de Jesus é um chamado constante para nós. E aí a gente não quer. A gente não quer se desfazer nossa mala, porque a gente fica olhando para aquelas coisas, apegando muito a ela. Em outra viagem que eu fiz, de avião, aconteceu uma cena muito interessante. Eu estava para embarcar já, e uma senhora chegou, toda afobada, dizendo, eu estou atrasado, eu não consigo despachar a mala, eu não vou conseguir levar essa mala dentro do avião, porque eu devia ter despachado lá embaixo, mas já fechou, e como é que eu vou fazer agora? E ela chegou assim apavorada, e já começou a fila do embarque, as pessoas começaram a mandar na fila, até que num certo momento, um rapaz olhou para ela e disse assim, minha senhora, a senhora não vai conseguir não embarcar com essa mala mesmo não, eles não vão permitir não. Se eu fosse a senhora, eu procurava aquele rapaz ali da limpeza, pedia um saco, aquele saco de lixo bem grande, aquele saco de lixo preto, abria a mala da senhora, tirava todos os seus pertences, botava nesse saco. A senhora ia conseguir botar ele menorzinho e a senhora conseguiria levar ele nos pés da senhora. E aí ia deixar a mala. Aí ela olhou assim, disse, não sei, não tinha outro jeito não, e ficou, a fila foi andando, quando faltava assim, 5 pessoas, o rapaz olhou para ela de novo e disse, moço, a senhora não vai conseguir embarcar não, se eu fosse a senhora eu ia lá, no rapaz da limpeza e pedir esse saco de lixo. E ela ficou hesitando, quando andou mais 2 pessoas, aí ela viu que o negócio estava feio, correu lá no rapaz, pegou o saco de lixo, abriu a mala, jogou todas as roupas dentro, todos os pertences dentro, colocou, deixou a mala ali e foi passando embaixo, mas era andando e olhando para a mala. E ela passou. E eu olhei para aquelas cenas, Aí eu disse, é engraçada a nossa vida. A gente perde o voo, perde a oportunidade de partir, de andar, de voar,
Porque a gente está se apegando a situações que pouco servem. Porque o essencial dela estava dentro da mala. E ela estava levando. Mas ela ficou se apegando e o rapaz até depois disse assim, o valor da passagem que ela ia perder, ela comprou 10 malas dessa. Mas não é o valor da mala, é o apego às coisas que nós temos. Então a gente deixa de dar voos maiores, de andar mais, porque a gente não quer se livrar do externo, do que as pessoas estão vendo, da nossa vaidade, porque aquilo que está dentro da mala ninguém está vendo, mas observe realmente. Então, veja como ainda nós temos dificuldade de nos desfazer daquilo que a gente está levando na nossa vida, né? Então, existem na verdade propriedades, porque a gente diz assim, mas é porque nessa vida a gente não leva nada não. Quem disse? A gente pode não levar aquilo que provém do corpo, mas o que provém do espírito a gente leva, porque senão não teria lógica estarmos evoluindo. Então, se nós observarmos, por exemplo, numa situação bem rasteira, bem simples, quando a gente olha uma criança, por exemplo, de 3 anos de idade tocando piano, uma naturalidade incrível, de onde ele trouxe aquilo? Se ele nunca teve uma aula de piano, de onde ele trouxe aquilo? Quando a gente já olha pessoas com capacidade de descobertas, de entendimento, de um olhar para a vida muito apurado, de onde essa pessoa trouxe isso? Então, dizer que nós não levamos nada dessa vida é vírgula 50%. A gente não vai levar aquilo que nós estamos procurando. Aí passa a ser contraditório. O que a gente está o tempo todo perdendo o sono, isso aí a gente não vai levar nada. Mas a gente insiste em procurar isso. Então, o que é que a gente está preocupado? A gente está preocupado no dinheiro, nos bens, nas posses, na conta bancária, nos títulos. A gente está preocupado nisso. Isso daí ninguém leva, não. Mas é isso que grande parte da nossa população mundial está preocupada. Então, são pessoas que estão o tempo todo pensando como ganhar mais, como angariar mais, como ter mais, como conseguir mais. E quando é na hora de dormir, precisa tomar um remédio para poder se acalmar, para poder relaxar, porque já sabe que no outro dia vai acordar pensando em como fazer mais. E quando conquista, tem medo de perder o que conquistou. E vai ver possível. E aí uma dificuldade muito grande. Porque nós estamos buscando isso. Então, para a humanidade ainda, vencer na vida é você ter um bom carro, é você ter uma boa casa, é você ter vários títulos. E a gente olha assim para pessoas que fulano, quem diria, né? Venceu na vida. Mas você nem sabe como fulano conquistou aquilo. Mas a gente não quer saber. Então, isso daí realmente, quando chegarmos ao mundo espiritual, e aí não vai ser São Pedro, né, que vai nos receber, mas é o que vai nos receber a nossa própria consciência. E aí é bater de frente com ela. Emmanuel, ele diz assim, no prefácio do livro Nosso Lar, né, que é editado por André Luiz, mas Emmanuel faz o prefácio, e ele vai dizer que a morte é um encontro com a nossa própria consciência. E aí, quem quiser olhar de frente a frente com ela, por isso que a gente tem tanto medo, né, de morrer, porque a gente vai olhar para ela. E aí, quando a gente voltar, a nossa consciência vai dizer, trouxe o quê? Foi lá e trouxe o quê? Aí a gente vai abrir a mala, vai dizer assim, aqui ó, o extrato, aqui ó, as certidões do cartório, quantos móveis tem, aqui ó, os documentos do carro. Mas aqui não entra, não serve. Porque, na verdade, no mundo espiritual, que é a nossa verdadeira casa, não é quanto eu tenho para entrar, é quando. Quando você ajudou alguém, quando você acolheu alguém, quando você limpou a lágrima de alguém, quando você perdoou alguém. Quando? Não é quando. Isso daí que você está trazendo, no mundo físico, tem valor. E eu não estou dizendo aqui de forma nenhuma que nós não devemos buscar essas coisas materiais, porque nós estamos no mundo material e nós precisamos dessas coisas materiais. Eu não estou dizendo de maneira nenhuma que nós não devemos, na verdade, angariar recursos de forma honesta, se você trabalha para isso. O que eu estou dizendo é que o que nós estamos priorizando na nossa vida.
Quais são as atenções que nós damos? Nós passamos 8, 10 horas no trabalho. Além disso, quando chego em casa, é fazendo o curso para saber como investir naquilo que eu ganhei. Depois, no final de semana, é querendo descobrir como é que ganha mais do que eu já ganhei. Como é que eu faço para não perder? Então, a gente gasta aí horas e horas. Mas quando a gente diz assim, senta aqui para fazer uma prece de 5 minutos. 5 minutos uma prece. É demorado demais. Quanto tempo nós nos damos às questões espirituais? Quanto tempo? A gente diz assim, eu vou para a igreja, 1 hora de missa, eu vou para a casa espírita, 1 hora de palestra. E quantas horas nós estamos pensando nas outras coisas? Eu sei que os boletos chegam, eu sei que eles não perdoam, e eu sei que nós devemos buscar por isso, mas o que eu estou falando é porque nós estamos ultrapassando a questão da posse do necessário. Nós estamos querendo supérfluo e mais supérfluo ainda. Então nós estamos buscando gastar com coisas que não têm necessidade, e a mala está se enchendo disso. Por isso que ela está ficando pesada. Por isso que a gente está conseguindo arrastar. Nosso grande objetivo, talvez, é nós retornarmos ao mundo espiritual, à nossa verdadeira casa, igual a Chaves, o seriado Chaves, quando ele vai embora da vida. Ele quer ir embora, ele bota uma capa de vassoura com uma coisinha bem pequenininha, bem leve. É esse o grande objetivo. É uma coisinha pequena, mas além de tudo, não só ser pequena, ser leve. E além do mais, é que ela sirva para nós, para que a gente carregue menos, mas com mais utilidade, mas que ela, a nossa bagagem, também sirva de alívio para quem necessitar. Porque não basta ser uma bagagem para mim, ela precisa também aliviar o outro. Sabe quando a gente está naqueles dias que parece ter 48 horas um dia, que a gente chega assim 7, 8 horas da noite, ainda tem uma reunião, ainda tem um trabalho para fazer, ainda tem uma coisa para... E a gente acordou desde 6 da manhã, a gente está assim, mal comeu, e o bem parece não acabar. E aí vai chegando assim, a gente está num lugar, 7, 8 horas da noite, a gente já é aquela dor de cabeça, começa aquela dor de cabeça de cansaço. Aí a gente olha para uma pessoa que está assim do lado e fala assim, tu tem um remédio para dor de cabeça? Aí aquela pessoa olha para a gente e faz, tenho. Quando aquela pessoa diz tenho, a dor de cabeça já vai aliviando. Aí a pessoa vai ter uma bolsinha desse tamanho, uma necessairezinha desse tamanho. Aí tem um comprimido, aí a gente toma 15 minutos, 20 minutos, para a dor de cabeça está aliviada. Olha o tamanho da malinha que ela tirou. E olha o alívio que ela nos deu. Então a nossa bagagem, ela precisa ter isso. Então, as coisas de forma assertiva. Eu tenho o que precisa ser utilizado. Para que eu estou levando tanta coisa desse jeito? Fazer às vezes igual eu faço quando eu vou viajar. Eu demoro a fazer minha mala porque como eu tenho medo de avião, eu fico fingindo que eu não vou viajar. Então, eu deixo para fazer minha mala praticamente em cima da hora. Então, como eu não tenho muito tempo para escolher a roupa, eu pego assim, aí a mala fica desse tamanho e eu não uso metade das coisas. Então, a verdadeira busca é a gente conseguir escolher, tá? A mala aí devagarzinho você conseguir utilizar o que precisa ser utilizado. Então, o Espírito Pascal, ele vai nos dizer, no Evangelho segundo o Espiritismo, na instrução dos Espíritos, quando fala da verdadeira propriedade. Então, ele vai dizer justamente isso que eu falei antes, né? Ele vai dizer que algumas questões nós não levamos para o mundo espiritual, não se leva dessa vida, que são as questões materiais, mas as questões espirituais sim se levam. E ele elenca os talentos que nós adquirimos. Então a gente diz assim, eu com 90 anos, com 100 anos vou aprender alguma coisa. Vai, porque vai continuar em outras existências. Vai falar sobre as nossas habilidades, sobre a inteligência, aquilo que nós adquirimos na forma intelectual, e vai falar sobre os talentos também adquiridos. Essas 3 coisas são inerentes ao Espírito, e nós levaremos aquilo que nós aprendemos em relação a isso, nós levaremos para outras existências. Mas o mais importante é o que nós fizemos para o outro. Então, Cecel, esposa de Antônio Barros, grandes compositores, Antônio Barros que nos deixou esse ano, ela tem uma música que ela compôs, que ficou eternizada na voz de Álvaro Ramalho, que ela diz uma frase que resume muito bem isso. Ela diz, porque o que se leva dessa vida do coração é o amor que a gente tem para dar. É o que a gente vai levar dessa existência.
Quando a gente olhar para trás e observar aquelas pessoas que se foram, que precederam a cada um de nós e que estão no mundo espiritual, a gente vai olhar através do que elas deixaram de doação através do amor. Então, é essa a verdadeira busca. Então, qual de nós aqui estamos, na verdade, trabalhando para levar a nossa bagagem? E quantos corações a gente deixou aqui acalentar? Quantos corações nós deixamos aqui aquecidos diante disso? Então, quanto mais nós fazemos, nós vamos chegar no mundo espiritual e nós vamos a um lugar certo e determinado. Porque a gente pergunta muito assim: quando eu desencarnar, meu pai vai me receber, minha mãe vai me receber, meu filho vai me receber, quem vai me receber? Não sei. Aí vai do merecimento de cada um. Tanto do seu merecimento, quanto do merecimento daqueles que se foram. Porque a gente tem que tirar realmente esse pensamento que desencarnou, virou santo. Desencarnou, virou anjo. Não é. Eu queria saber o que é que vai acontecer comigo, o que é que eu vou sentir quando eu desencarnar, o que você está sentindo agora. Então, se você está sentindo raiva, ódio, rancor, inveja, vai levar isso. Se você está sentindo paz, harmonia, serenidade, vai levar isso. Então, quando a gente chega lá, é uma questão de vibração. Se vamos olhar André Luiz, por exemplo, né? O próprio Nosso Lar, que é o primeiro livro. Ele passa 8 anos ali nas zonas umbralinas, de umbral, depois ele é resgatado, levado para o Nosso Lar. Mas ele pergunta pela mãe dele: se minha mãe, veja que ele não é recebido pela mãe, pelo parente, ele é recebido por uma equipe espiritual. E ele ainda precisa ser preparado para poder encontrar a mãe dele, que está em um estágio avançado, mais avançado com ele que ele. E ele ainda não está preparado para receber. Então, o que nós fazemos aqui vai refletir também no mundo espiritual. Quando eu chegar lá eu vou para tal canto, eu vou para tal canto. Nós não sabemos. Então, o que nós estamos fazendo aqui precisa ser muito bem observado para saber para onde nós vamos. E aí é que eu volto ao trabalho das formigas. Nós estamos nos preparando para o porvir. Como nós estamos preparando para o desencarne? Como nós estamos preparando para voltar ao mundo espiritual? Perdendo tempo ou esperando igual a cigarro, muitas vezes. Não vai acontecer. Calma. Isso tem muito tempo. Daqui que a gente morra. Mas eu vou começar a fazer essas coisas quando eu me aposentar. E aí eu tenho que lembrar vocês que com essa questão da reforma da Previdência, se aposentar é uma coisa muito difícil hoje em dia. Então, nem fique esperando se aposentar para fazer alguma coisa, né? Mas quando eu conquistar isso, quando eu ganhar aquilo, quando eu tiver aquilo, e a nosso grande objetivo é começar no agora. É começar nesse momento, dividir com o que a gente está fazendo. Eu vou tirar uma licença de ser espírita, de ser cristão, de ajudar as pessoas porque eu estou envolvido em outro projeto. Não se tira licença de ser o que nós viemos. Nós estamos nos enganando e deixando o tempo passar e perdendo essa oportunidade de servir, de auxiliar. E aí, quando retornarmos nessa viagem, é conseguir abrir essa mala e dizer assim: está aqui. Eu posso não ter trazido muita coisa, mas eu acho que eu trouxe questões bastante essenciais. E aí, o melhor disso tudo, meus irmãos, é que nós escolhemos onde colocamos a nossa bagagem. Ninguém faz a bagagem, a não ser que nós sejamos crianças e os nossos pais precisam fazer nossa bagagem. Mas ninguém precisa fazer a bagagem para a gente. Então, o que eu vou levar, eu decido. Então, não adianta chegarmos para a nossa consciência e dizer assim: não, mas não fui eu não fui eu que fiquei no lugar, não foi eu. Então, quando amanhã eu estiver na segunda-feira, dia bom, começar a semana, 8 horas da manhã, 7h30 da manhã, que a gente chega no trabalho, já vem com uma bronca para a gente resolver na segunda-feira. Então, quando eu tiver essa situação, quando eu estiver no trânsito, quando alguém me der uma trancada, quando alguém falar de mim, quando alguém me caluniar, quando alguém reclamar comigo, aí eu escolho se eu vou botar aquilo na minha mala ou se eu não vou botar. Quando alguém falar algo contra mim,
eu escolho se eu vou botar aquilo na minha mala ou se eu não vou botar. A escolha é minha. E aí, Jesus ele nos espera com muita paciência. Uma das coisas que eu acho assim, mais formidável em Jesus é a não pressa que ele tem, é a compreensão e a paciência que ele tem diante de todos os seus irmãos. Em nenhum momento das Escrituras você vai ver Jesus impondo nada a alguém. Ele alerta, ele fala, mas ele não obriga ninguém a nada. Ele espera o tempo de cada um. E uma das passagens mais marcantes é quando Jesus está entrando em Jericó e Zaqueu está ali em cima da árvore para ser bicho. E aí Jesus olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desça daí. Porque Jesus via ali. Jesus não via a imagem. Então Jesus ele olha para Zaqueu não como Zaqueu, ele olha o Espírito. Então ele sabe da potencialidade do Espírito. E, por exemplo, quando ele chama Pedro para segui-lo, ele compreendia que Pedro não entendia nada do que ele estava falando. Mas apenas depois da sua crucificação, quando ele chega e aparece para Pedro e diz: Pedro, constrói a minha igreja, é que Pedro crê em Jesus. Ele mostrou, Jesus, que todos aqueles que o seguiam nem o compreendiam ele, só compreendeu ele posteriormente. Isso é para que a gente lembre, para verdade, que não adianta só seguir Jesus, não adianta só estar perto de Jesus, porque mesmo assim a gente não compreende. A gente precisa vivenciar Jesus, experienciar Jesus, aí a gente compreende. Então quando ele está em Jericó, que ele olha para o espírito de Zaqueu, ele não olha para Zaqueu, porque quando ele diz: Zaqueu, desce daí e vem aqui, aí os discípulos dizem a ele, né, mestre, peraí, tudo bem, o senhor queria andar com o pessoal aí de má fama, mas esse aí é doido, esse aí é complicado, esse é peso, esse é o chefe republicano, esse rouba todo mundo, roubou a gente não, esse aí não. E Jesus nem escutava eles, porque eles compreendiam também, ele compreendia também como eles eram ainda imaturos no sentido espiritual. E ele diz aqui: hoje à noite eu estarei na tua casa. Os discípulos estão. Ele diz aqui: eu não acredito. E Jesus vai errar de Zaqueu. Só que quando a gente olhar essa passagem de Jesus na casa de Zaqueu, a gente não vê em nenhum momento Jesus dizendo assim: e aí, Zaqueu, o que é que você vai fazer? Por que você me chamou aqui? Por que você subiu naquela árvore? O que é que você quer comigo? Não. Jesus espera Zaqueu, como ele espera cada um de nós. Então a gente fica muito esperando que Jesus. Eu queria que Jesus viesse aqui e me dissesse: Jesus está esperando a gente há mais de 2000 anos, gente. Ele está esperando, já chamou a gente de todo jeito, chama todo dia. Bota o povo na frente da gente, bota aquela pessoa complicada na nossa casa. Dizendo assim: olha, estou chamando você aí para a paciência, estou chamando você aí para a tolerância. Bota aquela pessoa que no trabalho que a gente não suporta, estou chamando você aí, estou chamando. Né? Mostra aquelas coisas que a gente vê na internet e fica: estou chamando. Mostra as barbaridades que acontecem no mundo, para saber como a gente reage. Estou chamando vocês. Você vai ser mais um a destilar óleo ou você vai olhar para outra forma? Eu estou chamando. E a gente fica dizendo assim: Jesus vai voltar, Jesus vai dizer que Jesus está o tempo todo com a gente. Então quando ele entra lá em Zaqueu, ele não obriga Zaqueu a nada. Zaqueu que diz: mestre, eu vou devolver. E Jesus faz de doido, né? Devolver o quê? Vê aquilo que eu peguei dos outros, eu devolvi em dobro, eu devolvi em pago, tudo aquilo. Mas sabe o que Zaqueu estava dizendo a Jesus? Trocando em miúdos? Zaqueu estava dizendo assim: eu não aguento mais essa mala. Está pesado demais para mim. Eu preciso de volta. E é isso que Jesus está esperando da gente. E nada mais que pegar essa mala. Eu preciso. Mas ele não vai chegar em nenhum momento e dizer assim: sobe essa mala. Não. Ele vai esperar a gente dizer. Porque vai chegar
chegar um momento que vai nos incomodar tanto. E aí sim a gente vai soltar. Mas como é que me incomoda e eu não solto? Porque a gente ainda tem algo ali que a gente está apegado. Quando a gente quiser pegar dela, a gente solta. É igual o cachorro que estava sentado num tapete de prego, num posto de gasolina. Chegou um rapaz para pegar gasolina, chamou o frentista e disse: "Você não está vendo que esse cachorro está sentado, deitado num tapete de prego?" Aí o frentista olhou para ele e disse: "No momento que tiver doído, ele vai se levantar e vai embora. Ainda não está doendo o suficiente." Então, no momento que tiver pesado o suficiente, eu tenho certeza que a gente vai pegar essa marca e vai soltar ela. Eu não preciso mais dessa marca. Preciso de pouco para a gente conseguir vivenciar. São as questões espirituais que a gente precisa. Quando Kardec pergunta o que seria a felicidade deste mundo de forma coletiva, os espíritos respondem que o sentido material é a posse do necessário. Do necessário. Isso já dá para a gente ver. Então, eu agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui. Desejo a vocês uma boa viagem no retorno ao mundo espiritual e que vocês consigam levar menos coisas possíveis, mas as mais essenciais possíveis, porque é isso que realmente importa. Trabalho de formiguinha